O seu guia definitivo sobre o Código Civil, artigo por artigo, está de volta. E hoje a gente vem com o artigo 2º do Código Civil. O artigo 2º, que está ainda no primeiro título, no primeiro livro, no primeiro capítulo, ele continua um complemento ao artigo 1º. Só que o artigo 2º não vai falar de qualquer pessoa. Vai falar especificamente da pessoa física ou natural. E agora eu quero colocar um conteúdo nessa pessoa. Qual é o conteúdo aqui? É a capacidade de fato ou de exercício. Então, quando é que eu, de fato, de verdade, posso exercitar os meus direitos e obrigações? Aí o código vai falar sobre a personalidade. Para entender a capacidade, eu preciso entender a personalidade. Ele começa falando sobre a personalidade. E a personalidade, segundo o artigo 2º, começa do nascimento com vida. O que isso significa? Significa que antes de nascer com vida, eu não tenho personalidade. Quem é antes de nascer com vida? O nascituro. Então, o nascituro, ele não tem personalidade ainda. Isso significa que ele não é um ser humano? Claro que não, ele é um ser humano. Mas ele não é qualificado na ordem civil ainda como uma pessoa. E o próprio nome dele é diferente. Ele não é pessoa, ele é nascituro, ele está por nascer. Isso significa que o nascituro não tem proteção de direito? Claro que não. A própria teoria natalista adotada pelo Código Civil Brasileiro estabelece que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, uma vez que ele foi concebido, ele já tem proteção de certos direitos de personalidade. Mas ele ainda não detém personalidade civil, ele ainda não detém capacidade de fato, e ele ainda não é considerado, de uma perspectiva bem técnica, uma pessoa. Ele é um nascituro. O nascituro goza de proteção jurídica, apesar de ainda não ter personalidade civil. Há uma segunda teoria, a teoria concepcionista, que é defendida por uma parte da literatura jurídica, os autores que escrevem sobre direito, e também uma parte da jurisprudência. Algumas decisões judiciais chamam o nascituro à plena personalidade. Mas isso é uma exceção à regra e não consta do artigo 2º, que é uma cópia do antigo Código Civil lá do início do século XX e que dizia a mesma coisa. A tradição jurídica brasileira, portanto, é de considerar o nascituro não como uma pessoa, não como detentor de personalidade. Mas, repito, isso não significa que o nascituro não tem proteção jurídica. Tem, e tem muita proteção jurídica. O nascituro pode, inclusive, por exemplo, receber indenização por dano moral. Se algum direito de personalidade que está como potência desse nascituro for violado, nós temos o entendimento de que esse nascituro pode sim sofrer dano moral e pode sim cobrar indenização de maneira extraordinária. Em arremate, não confundir nascituro com concepturo. O concepturo não goza, não tem proteção jurídica na forma do Código Civil Brasileiro, mas na forma da Lei de Biossegurança. Por quê? Porque ele nem concebido ainda foi. Amanhã a gente volta com o artigo 3º do Código Civil. E o artigo 3º vai falar para nós sobre mais uma camada nessa discussão, que é a capacidade de fato. Você se inscreveu já para ativar o sininho? Não? Não perca essa oportunidade, porque todos os dias eu vou voltar com mais um artigo. Até lá!